Olá, pessoal! Bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Hoje eu venho trazer um convidado muito especial, que é o Jorge Altamirano, que ele é da religião da Seishonoye, é uma vertente da espiritualidade mais englobada, de forma mais universalista, ah, no qual nós vamos quebrar alguns paradigmas relacionado às culturas, principalmente nas orientais, porque a Seishonoye é de uma cultura mais japonesa, então ele vai nos esclarecer, vai nos mostrar como é que funciona tudo, qual é o lema. Então, eu acredito que hoje nós vamos conseguir ter mais conhecimento, quebrar alguns dogmas, né? Muitas vezes as pessoas acham que algumas religiões, é a religião do samurai lá, da espada. Então, hoje nós vamos colocar a verdade na mesa, aliás, a verdade no YouTube, porque eu ainda não assisti grandes canais que falem sobre essa vertente espiritualista. Então, eu quero agora apresentar o Jorge. Seja bem-vindo, Jorge. Oi, boa noite, tudo bem? Muito Tu- obrigado pelo convite. Feliz aqui de. Eu sempre gosto de falar muito sobre espiritualidade. Eu fiquei muitas horas falando com os amigos na internet. Aí eles até falei, estão cansados? Não, pode continuar. E continuei falando, falando. Aí eu comecei a me cansar. Mas é muito bom, vale a pena mesmo. Sim, nós vamos ter bastante questões para poder desenvolver aqui, para nós compreendermos melhor, é, porque hoje em dia, Jorge, as pessoas elas têm uma visão limitada sobre Deus, uma visão limitada sobre várias formas de, de trazer essa divindade, essa iluminação para a sua vida. Então, tem pessoas que muitas vezes não se encontram numa linha de Umbanda, às vezes não se encontra numa linha de Candomblé, às vezes não se encontra numa linha eh, do espiritismo, do kardecismo e assim vai, né? Então, por isso que eu vim pedir para você estar aqui participando com a gente. Você está aí no Brasil, a gente está aqui em Portugal, para que a gente possa trazer esse conhecimento para o nosso público, porque as pessoas, elas precisam saber que existe mais opções. Então, Jorge, conta para nós um pouquinho da sua experiência com a espiritualidade, como é que quando é que você começou a desenvolver, como é que foi o seu processo de iluminação? Explica um pouquinho para nós, conta a sua história para gente. Bom, quando eu era criança, minha mãe e meus tios já iam para Seitonoye e me levavam para lá. E às vezes também eu tinha algumas situações que eu estava aqui em casa dormindo e eu vi uma luz muito forte na cozinha, em algum lugar, mas principalmente na cozinha, e eu ficava assim: que é isso?". E aí quando eu abri o olho a luz sumia. E no outro dia, alguém me batia na escola ou acontecia uma situação muito difícil, assim. E aí eu comecei a entender que a luz estava me avisando antes de acontecer, né. Mas aí minha mãe começou a me levar na Seitonoye, e eu passei a fazer as orações, né. Eu não falo em nome da organização Seitonoye, eu ajudo na organização, tudo, mas eu sou um seguidor da Seitonoye porque me salvou, assim, então eu sigo muito o que o doutor mestre Masaharu Taniguchi, ele que iniciou o movimento do Seitonoye nesse mundo, né. E assim, quando eu era criança, eu fui indo, eu ia mais atrapalhava mais do que, assistia, né, mas eu fazia oração e bagunçava lá. Um dia os caras queriam até expulsar a gente, mas aí depois pediram desculpa, porque eles sabem que faz parte, a gente é criança e tá tudo bem. Sim. E aí foi indo, sim, E aí você foi e descobrindo mais sobre a sua espiritualidade, sobre, sim, o seu autoconhecimento interno. Hã, depois dessa sua fase de criança, foi o quê? Quando na sua adolescência, como é que foi? Quando é sim. que Aí você na começou a ficar eu vou melhorar a pergunta. Quando é que você teve aquele despertar, assim, da consciência para a espiritualidade, que você realmente se envolveu com o divino?
Então, aí quando eu comecei a ficar mais adolescente, você começa a sair um pouco disso, que você começa a querer sair pelos seus caminhos, né? Enquanto seus pais vão para um outro caminho, você vai para outro caminho. Você está começando a descobrir as coisas. Só que aí você começa a ficar triste, você começa a querer entender por que o mundo é assim. O mestre Masaru Taniguchi, ele fala num livro que as pessoas, até me sinto inteligente quando ele falou isso. As pessoas inteligentes geralmente se perguntam bom, por que acontece isso e por que as coisas são assim. As pessoas que não estão muito aí, que não quer pensar, elas não querem saber por que acontece isso. Quer saber, só quer saber de que acontece e acabou. E aí ele fala que as pessoas que procuram entender as coisas da vida, entender o que acontece, são pessoas geralmente que têm um certo intelecto. E aí, quando eu comecei a ver que era muito difícil, aí começa a passar por situações, né, começa a tomar fora, né, de meninas, ter Aham, problemas no trabalho, essas coisas assim começam a deixar você triste. E também a vontade de viver, né, às vezes vontade de "Tô vivo, pra que que eu tô vivo? Pra que que eu sirvo? Pra que que eu estou aqui?". E essas perguntas que me fazia muito, que muitas pessoas devem fazer. E aí quando eu comecei a ter essas perguntas, quando eu fiquei com uns 17, fui passando na adolescência, aí minha tia falou, eu encontrei minha tia falou: "Jorge, vai na convenção da Seishunoi". Eu falei: "Ah, convenção". É que eu achava eles meio bestão, o pessoal lá, que aham, alguma coisa meio fake, porque por conta da religiosidade é normal. aham, Por causa as posturas, eu sempre achava meio eu sempre fui mais underground, mais clubber, né, como diz. aham. Sei. E a e aí eu fui na convenção, eh achei legal o show, tudo, só que eu fui direto na livraria e comprei um livro sobre prosperidade, que é o que muita gente está interessada, né, prosperidade. E aí comecei a ler esse livro e comecei a frequentar e comecei a assistir. Aí que eu tive falei: "Nossa", aí quando eu abri a Sutra Sagrada, né, a Sutra Sagrada que tem aqui, e os livros da Seishun-Noye, aí eu tive uma certa iluminação. Falei: "Nossa, eu sou filho de Deus, eu sou um Deus, né, eu sou maravilhoso, eu sou saudável, eu só mereço o que é bom. Nossa, eu não sabia disso". Aí eu ficava muito muito emocionado, porque eu entendi quem eu era. Eu sou maravilhoso, eu não sabia que eu pensava que era um corpo carnal qualquer, uma pessoa que veio aqui para nada. Eu Só achava que mais era isso, um. mas não, eu sou mais um. Não, eu sou uma pessoa que tem uma missão, eu sou maravilhoso. Aí eu comecei a me envolver e comecei a Sutra Sagrada. Aí comecei até a auxiliar o pessoal lá na organização que é perto da minha casa aqui. E aí que você vai, aí muitos ficam, você vai ter vários despertares, eles falam, não vai ter apenas um, você vai despertando um, despertando outra coisa, vai despertando. Então foi Sim. esse o momento de entender quando você está com 17, 18 anos, tenta entender o que acontece, né? Por que que as coisas são assim, né? Começa a entender, isso é um momento importante. Quando você sai da e muita gente fala: "Eu começo pela", a gente vai buscar espiritualidade, "Ah, eu vou porque eu sou estudante", mas a maioria acontece uma coisa, uma dor que a pessoa procura sanar essa dor, seja uma dor dentro, interna, espiritual, ou uma doença física, ou um problema de pobreza, ela procura sanar essa dor às vezes e muitas vezes vai encontrar que é o mais certo, na minha opinião, né, na opinião do que eu estudei até hoje, vai encontrar na espiritualidade as melhores respostas para tudo. Sim, porque eu concordo plenamente com você. Desde a questão de quando você começa a perceber que você é um ser importante aqui na Terra, você é um ser único, não existe cópias suas, né? E quando você começa a dar os primeiros passos, e aí você vai começando aquele processo de ascensão, né? É como se você fosse subindo degraus, né? Na vida, na sua vida espiritual. Você começa a se encontrar aqui, é no interno, não é no externo. É você com Deus. É quando você encontra a sua centelha divina, a sua parte divina, né? No seu corpo físico. Então, eu concordo plenamente que também a maioria das pessoas vão pela dor, né? A gente quer questionar, né, o porquê que eu estou acontecendo isso, o que que eu posso fazer para melhorar,
Então é justamente nesse sentido que as pessoas já começam a procurar uma espiritualidade, elas vão buscando algo que já não está mais no exterior, ela está querendo buscar: "O que que eu estou errando? O que que eu estou fazendo errado comigo mesmo? Por que que a minha vida não está andando para frente?", entendeu? Então assim, eu concordo que as pessoas mais inteligentes são aquelas que são questionadoras, e realmente a gente tem que questionar. Tudo tem um Tem, motivo, uma razão e um porquê. O universo, ele é inteligente, ele é mental, ele é emocional, então a gente tem como, aprender e se sentir parte do tudo e do todo ao mesmo tempo, porque tudo foi criado por Deus. Tudo que a gente criou aqui, mesmo na matéria, na densidade, né, nós estamos na terceira dimensão, por mais que sejam objetos que a gente criou aqui, mas foi através da inteligência que Deus nos deu. Que sim. um ser, Primeiramente, que uma consciência superior, né, já tinha uma inteligência exacerbada e nós somos herdeiros, né, dessa força, dessa inteligência. Então, conforme a gente vai, eh, passando os processos, né, de engatinhar, dar os primeiros passos e depois a gente acaba se tornando um expert na espiritualidade e a gente vai se autoconhecendo e a gente vai cada vez mais nesse processo de, de ascensão. Olha, você falou sobre o Sutra, eu sei o que é Sutra, mas eu gostaria que você explicasse para nós o que é o que é um Sutra, porque muitas pessoas não vão saber e eu gostaria que você desse esse esclarecimento. então, quando o mestre Taniguchi começou a escrever os livros, na verdade, ele escrevia revistas e ia divulgando as revistas. Primeiramente, ele pensou: vou juntar muito dinheiro para que eu consiga abrir a igreja Seichunoye, assim, não a igreja, o movimento Seichunoye, para divulgar para muitas pessoas. E aí, quando ele não conseguiu, e quando ele juntava dinheiro e guardava na cômoda, um ladrão entrou lá e roubou. Aí ele, vou ter que juntar. Aí ficou um bom tempão juntando dinheiro de novo, aí o ladrão entrou de novo e roubou, voltou na casa 2 vezes. Ixi, Aí ele falou e fez uma oração, e na oração falou assim: "Você tem que começar a divulgar, não é quando você tiver juntado dinheiro, é quando você agora, é no agora, o agora significa agora eterno, né". E aí ele começou a escrever essas revistas e divulgar essas revistas. Dentro dessas revistas, em dado momento, porque vinham por inspiração divina, ele começou a escrever poemas, né? Basicamente é isso. E esses poemas eles foram mandados para algumas pessoas nas revistas, outras pessoas que estavam com alguma doença. E esse poema, Chuva de Néctar da Verdade, que um papel assim que se abria em tudo em japonês, né? Não é era tipo um igual esse, papiro, tipo como se fosse um papiro. papiro. Sim, tipo, como é que fala? Tipo um pergaminho, quase isso, né? Não sei se É, um pergaminho, papiro. É. papiro é melhor, né? Aí Uhum. muita gente ficou curada. Aí voltaram para lá e falaram: mestre, isso que o senhor escreveu está curando muita gente. Mas Aí ele era, pegou. desculpa te interromper, só para eu não perder o gancho. Mas esses poemas eram, como é que eu vou te dizer? Como é que eu vou te perguntar? Eram aconselhamentos? Como se fosse uma explicação sobre tudo. Por exemplo, Deus. Um dia o anjo vindo aceite no recito, Deus da criação, transcende 5 sentidos. Aí ele vai e explica. Aí depois, aí vai, realidade. Professor Sandro, realidade é eterna, a realidade é uma explicando a verdade através desse poema. E aí quando ele fez esse poema, aconteceu isso, e aí ele pegou e falou, então vamos fazer uma série desses aí para divulgar para as pessoas. E aí começou a fazer um monte assim, né, desses livretos, né, livretos, Uhum. e começou a curar muita gente. Quando aconteceu essas muitas curas, ele começou a estudar os próprios poemas, porque era assim, ele escrevia e depois ele lia, talvez Chico Xavier fosse assim, né, Ele foi escreve e depois ele inspirado, lê. É, ele foi inspirado por uma consciência superior
No qual ela, E então, ela aconselhava ali, dava os conselhos para as pessoas, elas traziam isso para sua consciência e elas isso, começavam, assim, o seu processo de cura. isso. Porque falar muito sobre doença, destino, né. Aí o que aconteceu? Quando Karma, ele fez esses fala poemas sobre karma? Karma, fala sobre karma, e aí quando ele fez ele quando ele começou a estudar, ele percebeu que a Sutra Sagrada completa é a Seichonoye, é os livros da Seichonoye todos zipados, assim, Ok. uma coisinha pequena. Por isso que aí a gente tem, geralmente quem é adepto da Seichonoye, anda com a Sutra Sagrada, escrita e inspirada pelo mestre Masaru Taniguchi. Então é Ok. muito bonito, tá, tem muita coisa legal, assim, é muito muito forte. O A gente sempre nome, anda com ela. o nome Seishonoye tem algum significado? Tem, é Lar do Progredir Infinito, Lar do Progredir Infinito. Ok. Ele criou, e tem o quadro do Dissô, tem uma ali, mas agora depois eu pego. Não, não tem, né, é o símbolo da Seichonoye antigo, deixa pra lá. Bom, é o Lar do Progredir Infinito, né, que ele criou esse nome, e o símbolo da Seichonoye, hoje em dia não existe mais, que eles deram uma modificada, ele teve a inspiração que ele viu na cabeça, ele não, um médium viu na cabeça de uma divindade e falou: "Nossa, vamos, esse é o símbolo da Seichonoye", que a divindade estava com esse símbolo na cabeça. Então, e tem É, o quadro do Tissot, a Seichonoye, só rapidinho, ela não reverencia coisas materiais, ou seja, na verdade todas as religiões ela não, por exemplo, tem imagens que nem a imagens que você tem aí atrás de você, tem as imagens das igrejas, não é a imagem que é o Deus, não é a imagem que é o anjo. Aquilo ali é só um ponto de referência. Então isso. quando ele pegou o ponto de referência para que é Deus, quando ele foi abrir a igreja, aí muita gente falou: "Qual que é a você venera o quê?" Aí ele falava: "Deus que permeia o universo". Mas Deus como é que é? Não, não tem forma. Aí ele teve que fazer escrever em japonês Jisoo, que traduziram para o Brasil para a imagem verdadeira e traduziram para e outras traduções, mas a mais atual é a imagem verdadeira, que é o eu verdadeiro, perfeito. Ele teve que escrever para poder ter uma objeto de veneração, para poder abrir a religião, né. Bom, Então, a filosofia, então, da Seishonoye seria o processo de evolução da consciência. Qual seria a principal filosofia? Por exemplo, o budismo, ela tem algumas, ah, vou dizer vertentes, mas não é bem vertentes, né? Tem o budismo Zen, tem o budismo, tem várias vertentes dentro do budismo, né? Então, assim, sim, e cada uma delas tem uma ramificação diferenciadas, né? Então, umas é sobre você trabalhar as suas emoções, é o pensar, o sentir e o agir, que tem que ser diferente, aonde a gente vai transmutando os nossos karmas em dharmas, principalmente quando a gente trabalha o ego, o apego, a as coisas materiais, quando a gente, né, entra no estado búdico ali, né, da energia da iluminação, que eu sou parte do todo e eu não dependo dessa caneta para ser alguém, compreendeu? Eu, da minha forma simples, com meu cabelo rosa ou meu cabelo verde, com roupa simples, eh, a minha existência, por ser um fractal, uma centelha do divino, né, de Deus, isso já é o suficientemente para que eu me coloque na posição de Deus e olhar para o meu próximo como também minha parte e parte do Pai. Então, sim. olhar para um conjunto todo. Então, eu queria entender mais ou menos qual seria a maior filosofia, porque apesar que você falou aqui que no próprio nome, né, ele fala que é a igreja do Lar do Progredir Infinito. progredir infinito. Então, esse progresso, é, ele está relacionado ao quê? Além ah, é mais da consciência,
é mais da lei do karma? O que que seria? Então, a Seitonoye, ele, como eu disse que ela é a verdade que permeia o universo, ou seja, Deus ele não tem forma, Deus não se manifesta por médium, que manifesta por médiums, como nós todos sabemos, são espíritos, né? Portanto, a Seitonoye diz que o Deus que ele chama de Deus da Seitonoye, só para diferenciar dos tinha muitos deuses no Japão, ele falava Deus da Seitonoye. Mas o que é Deus da Hum, Seitonoye? Deus da Seitonoye é vida que permeia o universo, é Deus que está em toda parte. Não é exatamente da Seitonoye, ele só colocou esse nome para isso. Aí, o que ele faz? A Seitonoye é o que dá luz, é o acendedor dos 7 candeeiros. Ele fala que ele vem para acender as outras religiões, porque não é uma coisa nova. Ela vem e mostra a interpretação do, do Evangelho segundo João, por exemplo, vem e mostra a interpretação do budismo, uhum, do shintoísmo e assim por diante, provando que todas as religiões partem de um mesmo Deus e que a religiosidade no mundo, ela vai se fragmentando, como você falou, que vai vários budistas, tem vários evangélicos, tem vários, isso aí também acontece com vários, até na organização Seichonoye dividiu em duas, três, né? No Brasil acho que tem duas, que são hum, pessoas que pensam mais assim. Bom, mas a essência do ensinamento é acender outros ensinamentos. Aí quando o mestre foi fazer uma palestra sobre a Seichonoye, na visão, o budismo na frente na visão da Seichonoye, aí alguém da ala budista que o mestre, não, primeiramente eu vou falar o que ele estava explicando. Ele estava explicando que tem uma linha budista que quando a pessoa morre, ela se deteriora e desaparece e vira um nada. E tem uma outra linha budista, que essa daí que eu falei é pequeno veículo, é né, considerado pequeno veículo. E tem a linha budista grande veículo, Dai grande japonês, né? aham, Agora não lembro se é Daizang. Bom, aí o que acontece? Ele fala grande veículo, não, diz que quando morre, o corpo carnal apenas morre, mas nós continuamos eternos, porque somos indestrutíveis, imortais, e mesmo que nossa terra pegue fogo, o mundo do Dodiçô, que é mundo imagem verdadeira, mundo paraíso, né, para o termo cristão, mas termo sim, budista é mundo de Sô, mundo, tem outro nome. Mundo é um paraíso também, só que é outro termo que usa no uhum, budismo. sim, Ele é perfeito e jamais se destrói. E quando ele estava explicando essa diferença budista, do caminho budista, alguém gritou: "Não distorça o budismo", na ala dos budistas. uhum, Aí ele fala que isso é normal, porque as pessoas ficam presas ao seu próprio caminho e não enxerga que todos os caminhos são os caminhos das boas religiões, são caminhos de luz da salvação. Então, a ideia da Setinoe é acender as outras religiões e, por isso, reverenciar. E ele fala assim: por que, que as religiões não podem dar as mãos? Se todas as religiões derem as mãos, aqui se tornará o paraíso. Não vai ter religião brigando? E existe religião brigando hoje, até se matando. Aqui no Brasil, às vezes, briga é mais política, é mais de o evangelho contra o Umbanda ou contra algum uhum. outro, mas em outros lugares é guerra acontecendo, um É, matando o outro por conta de religiosidade. já está Então, há muito tempo, né? Desde sim, antes mesmo antes mesmo da primeira civilização do mundo, né, que é o Egito, desde a Suméria, né, já vem essas guerras, eh, sim, por causa na verdade, eu acredito assim, ô Jorge, que esses 7 candeeiros, eles representam, você pode me cortar, me corrigir se eu estiver errada. Eu acredito que esses 7 candeeiros, ele está falando sobre também a numerologia, o 7, né, ele fala sobre a perfeição, que Deus ele é perfeito, sim. né. Inclusive a gente até vê sobre dentro do olha, hoje eu estou cheia de brancas, hoje eu estou apagando um monte de coisa. Quando a gente fala sobre a maçonaria, que a gente vê o G bem grande, né,
que ele fala sobre o grande arquiteto do universo. Então, ele usa um compasso e um esquadro para poder medir e calcular tudo com muita perfeição. Então, eu suponho também que esses sete candeeiros também pode estar relacionado à iluminação também dos sete pecados capitais, né? Que são os sete pecados que os seres humanos costumam cometer mais. Se você iluminar o teu orgulho, você vai ter humildade, sim, faz sentido. É uma né? boa interpretação. Então, eu acredito que isso está muito relacionado também, né? Quando a gente vê sobre na Bíblia, né? Ela vai explicando sobre o, o- os 10 mandamentos, e então eu acho que está um pouco relacionado a isso, né? E outra coisa que é que você foi falando, eu fui fazendo umas anotações aqui para eu não perder o feeling da coisa. Mas o que eu queria te falar é na questão o budismo, ela assim, ela tem ali, cada religião tem os seus próprios dogmas, né? As suas Sim, regrinhas ali. Embora eu acredito que todas as religiões deveriam estar unidas. Por quê? Porque nós todos estamos à busca da mesma coisa, sim, de Deus. Tá todo mundo atrás, tá no mesmo propósito, se iluminar, melhorar a vida, né? Começar a queimar esses karmas, né? Queimar essas ações negativas que a gente já cometeu em outras vidas, que continua agora nessa vida, né? Através da nossa fala, às vezes pelo nosso sentimento, às vezes pelas nossas ações. Então, esse processo de Dharma, né? Para a gente cada vez mais alcançar o Dharma, para um dia ter um Nirvana, então, eu creio que todas as religiões vêm trazer um pouquinho da verdade. Cada uma delas acrescentam. E se todo mundo se unisse, realmente daria para fazer uma coisa assim grandiosa, né? Porque se Deus é Deus onipotente, onisciente e onipresente, então tudo que existe, ele está nele. A energia vem dele. A consciência suprema é ele. Então, quando a gente vai buscar essa iluminação, que nós que somos universalistas aqui, por exemplo, eu acredito que Deus é como se fosse um sol, é o meu sol central. E nós somos os fragmentos dele. Então, quando você tem um sol aqui, ele irradia para todos os lados, né? Terceira dimensão, quinta dimensão, oitava dimensão e etc e tal. Então, todos nós, de alguma forma, uns mais brilhante, outros menos brilhante, mas por causa daquela lei da atração, que é a lei do amor, é o que faz as peças se encaixarem, né? E esses fletes de luz, de irradiação, ela acaba pelo processo de atração atraindo para o próprio Sol e a gente viver Deus em sua completude. Para isso tem que existir o principal, né? Que é o amor de forma incondicional, o amor de forma absoluta, sem apontar o dedo, porque um tem o cabelo roxo, porque o outro tem o cabelo preto, porque um é japonês, porque o outro é africano, porque o outro é isso, porque ninguém é melhor do que ninguém. As pessoas não entendem que enquanto uns querem ser melhores do que os outros, eu quero ter, mas eu não penso em dividir esse ter com ninguém, porque eu sou melhor. E essa linha de pensamento, ela está totalmente errada. Foi assim que o mundo chegou aonde chegou e da forma que chegou. Hoje a gente sim. vê tudo que está acontecendo no mundo, né, de forma global, né? Aqui em Portugal mesmo, nós estamos tendo muito Covid, mas ninguém fala nada, né? Alguns países aqui estão tendo problemas climáticos e ninguém está falando nada. Então,
Por quê? Porque tem uma força controladora, né? E quanto mais a gente busca Deus, a nossa divinização, né? Que quando foi aquilo que você falou quando você foi comprar um livro, que você falou, uau, como eu sou importante, eu também sou Deus. Nossa, eu sou um ser muito especial. Se as pessoas começassem a enxergar desta forma, elas começariam a compreender que quanto mais gente unida, quanto mais gente amando, olhando para o seu irmão que está com fome, quantas pessoas estão pedindo comida na rua e as sim, pessoas fazem carinha de nojo, um animal, maltratam a natureza, sabe? Só que na hora de perder, todo mundo perde. Não é só um que perde, são todos. Então, a partir do momento que a gente começa a observar que o processo de evolução ele só vai se concluir quando todos estiverem iluminados com com a sua consciência elevada, tendo aqui no chakra cardíaco o amor incondicional. sim, com certeza. Agora, Essa que é a proposta da religiosidade da Sechonoye, né, a proposta de unir mesmo, não é ficar querendo ser melhor, maior, ou mais bonito, ou mais uma vez eu estava tem academia da Sechonoye, né, que eles fazem no Japão faziam e no Brasil também tem academias, né, e as pessoas ficam participando de seminário dias lá, assistindo palestra. Uma vez eu estava lá e aí veio um rapaz com cabelo rosa ou azul, não lembro, e aí eu peguei: "Nossa, que legal seu cabelo, você é clubber?" Aí ele falou assim: "Não interessa o que que eu sou não, eu vim aqui pra rezar e veio um cara perguntar do meu cabelo e ficou bravo." Aí eu fiquei assim, ó, mas por quê? Porque ele tá buscando alguma coisa e ele ainda não encontrou, ele ainda tá meio pra ser bravo desse jeito, eu já vi que ele ainda tá procurando entender as coisas, né. sim, Agora se ele sim. tivesse iluminado, ele ia falar: "Não, meu cabelo é tal porque eu gosto. Ah, legal, bonito seu cabelo." Mas até uma pergunta simples, às vezes você vai num lugar, uma pergunta simples, a pessoa te responde com porrada. Às vezes eu falo Sim, assim: "Nossa, desculpa", brinco com meus amigos, né. "Ai, desculpa." Aí eles começam a rir já. Que é é isso, porque, né? infelizmente, o ser humano hoje, ele vive condicionado a ter um escudo ou uma arma entre os dentes. As pessoas, elas não têm parcimônia, elas não têm paciência e muitas vezes você vai tentar dar um elogio, aquela pessoa já solta, como eu falei, é como se ela tivesse armada pelos dentes, né? Então ela já começa a falar: "Ah, cala a boca, é merda", e pá-pá-pá, entendeu? A É, pessoa ela já vai no ataque. E às vezes você está na melhor intenção, ou seja, essas pessoas que são muito ignorantes, que não têm ainda essa coisa do amor dentro dela, é porque ela não recebeu. Provavelmente sim, na infância dela, tá. Então é uma pessoa que ainda não tem o amor próprio, e quando a gente não tem amor próprio, a gente também não consegue receber de fora, né, porque tudo é uma lei da é, vibração, né. As pessoas falam: "Ai, olha, eu não consigo estar bem financeiramente, não consigo estar bem nos meus relacionamentos", mas por quê? Você está se amando? Você está se valorizando? Você está tentando mudar? Você está procurando ser uma pessoa melhor para você mesmo em primeiro lugar? Porque você sim, fazer só para os outros está errado também. Você está errando. Amarás o seu próximo, vírgula, como você ama você mesmo. Então, não adianta eu querer te dar amor se eu estou vazia de amor próprio. Você não vai sim, enxergar o meu amor. Se eu estiver te mandando amor, né, e estiver vazia aqui dentro de mim, comigo mesmo, você não vai conseguir ter essa reciprocidade. Porque não você vai. faltou o amor próprio, entendeu? A gente tem que se amar. A gente não tem que virar escravo das pessoas ou da sociedade. Ah, é porque Sim, eu sou espiritualizado. Ah, ó, então vem aqui, faz cocô na minha boca que tá tudo certo. Não é por aí, entendeu? sim, Então, assim, eu creio que
Todos nós precisamos de acolhimento, precisamos, ter um pouquinho de humildade, dar um pequeno espaço para que as coisas possam mudar. Quando a gente pede ajuda, quando a gente olha que o mundo não foi feito para um único ser ou para uma única pessoa, Deus ficava ele lá sozinho. Sim. É E interessante quando a gente dá uma iluminada boa, né, ou seja, está orando, está meditando, que a gente orienta também meditações, né, que é uma meditação parecida com o zen, que é em postura e as mãos assim. E aí quando a gente está sempre assim, aí também quando aparece pessoas difíceis, ela vai brecar, porque ela sente a sua vibração. Também acontece, já aconteceu comigo uma vez que eu estava dirigindo, e eu estava dirigindo e eu estava numa ladeira, aí tinha uma moto atrás, eu não vi. Aí eu desceu um pouquinho antes de subir e acertou a perna do motoqueiro. E eu estava com o vidro filmado, eu peguei: "Putz", fiz assim: "Desculpa", achei que o cara estava me vendo. Aí eu: "Tchau", aí eu fui embora. Ele veio com tudo, assim, com a moto. Aí falou um monte: "É, meu, você é louco", bateu no vidro. Aí eu abri: "A cachorra quer passar, passa por aqui filho, vai derrubar minhas coisas". Passa. Ele ele abriu aí eu abri o vidro, só que eu tinha antes só que um porém, antes de acontecer isso, quando eu estava saindo com o carro, eu senti uma energia ruim. uhum, Aí eu fiz uma oração rápida: "Muito obrigado, Deus abençoe meu caminho, Deus abençoe todas as pessoas, eu perdoo todas as pessoas". Fiz uma oração assim. Aí quando eu fiz essa oração, ela pede comida pra minha mãe. tá Aí certo. Se ela tá com fome, tem que pedir, né. ela vai lá aí aconteceu isso de eu acertar o cara, ele xingou, aí eu abri o vidro e falei assim: "Você se machucou? Me desculpa, quer que eu leve você no médico?". Aí ele travou assim: "Tá, deixa pra lá", e foi embora. Por É, quê? Porque, vibração é outra. Agora ele se você tá com uma vibração negativa, e que nem você falou, o cara responde, você truca, aí aí acontece uma besteira ali, a gente briga, sai na porrada, sai tiro, sei lá. é, Mas se em você tá iluminado, isso aí aconteceu com Cristo. Tem um livro, o mestre, ele estudava muitos iluminados, eh, e um deles é um ex-presidiário chamado Star Daly, não sei se você ouviu falar, americano. E não, não ele conheço. era um bandido muito, vou falar brevemente, era um bandido muito perigoso americano, e foi preso, e ele não queria entregar os cúmplices, não queria entregar. Aí os caras abaixaram ele de ponta cabeça, penduraram ele, porrada pra ele falar onde tá os caras, e ele não falava. E apanhou, apanhou, apanhou tanto, que desfaleceu, de tanto apanhar dos policiais, pra não contar. Aí quando ele abriu o olho, ele viu Cristo olhando pra ele. E só o olhar de Cristo olhando para ele mudou. Na hora ele falou: "Meu Deus". Aí ele se ajoelhou, não, na verdade depois de um tempo ele começou a pensar que aquilo ali foi real, mas Cristo não disse uma palavra. Ele não ouviu nada, só viu a a a forma dele, de Cristo, né. Só o Então, semblante dele. só isso regenerou ele. Aí ele começou a seguir um senhor chamado Leifer, que era um preso também, só que ficava pregando na cadeia, e ele também Uhum. começou a virar um pregador, até mudou de nome, que ele virou um pregador e fez até um livro, Star Daily, né, um livro lindo. Então, às vezes a nossa energia de tanta luz, tanto amor, ilumina, e Cristo vive em nós, né, manifesta o que aconteceu com ele, né. E aconteceu casos também dentro da cadeia, que ele estava pregando, e o cara veio e esbofeteou ele: "Ah, cala a boca, você fica pregando aqui". E ele pegou, se ele me bateu, tinha alguma coisa que eu tinha que mudar. Eu ainda não estava suficientemente forte, tá, ele entendeu isso. Então Uhum. ele começou a orar para que ele seja feliz, orar uma oração mais católica, e aí um dia o cara começou a seguir ele: "Não, eu vou seguir você". Então, essas coisas acontecem mesmo, mesmo Sim. ocorrendo situações onde a pessoa não gosta de você, mas se não gosta de você, pode ser de outra encarnação, não é verdade? Uhum. A pessoa não gosta de você, não vou com a cara daquela pessoa lá, do Alex, por exemplo, É, não vou o com a cara de Alex.
cara da Paula. Mas pode Aham. ser de outra vida, na outra vida, ó, Sim, sim. você O deu conflito ruim, já né, veio de antes. já vem antes. Aí o que que tem que fazer agora? Perdoar. E como que a gente perdoa? Na Seitianoye ensina que o perdão é reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra e todas as pessoas. Mas o perdão verdadeiro, eu perdoo, mas ele que fique lá. Não, perdão verdadeiro é reconciliação. Aí a Seitianoye ensina que perdão verdadeiro é reconciliação. Se você tiver capaz de chegar e eu perdoo você, tá tudo bem. Aí você sentiu o verdadeiro perdão. Agora, eu eu perdoo, mas ele que fique no Brasil e eu que fique na Europa, ou ele que Aham. fique no Japão, então não perdoo. É, não quer ter próximo, né. Deixa eu te Não, perguntar uma coisa, em relação ao karma e o dharma, isso é muito falado, é muito ensinado dentro da Seishonoye? sim, eles ensinam muito sobre a lei da causalidade, causa e efeito, que é o karma, né, karma negativo e karma positivo. E os karmas negativos, uma coisa muito legal que eles ensinam a Seitianoye, é que uma forma de você purificar seus karmas negativos é o altruísmo. E quando você faz altruísmo, né, fazer coisas boas para as pessoas, né, traduzir para alguém que Uhum, não veja no Google, sim. altruísmo é sempre fazer algo de bom, ajudar muitas pessoas. E aí quando você faz só coisas com interesses próprios, logo os karmas de outra encarnação começam a reaparecer na sua vida. Mas quando você sempre prioriza fazer o bem ao próximo, fazer o bem a si e ao próximo, né, claro. É, Aí você vai com bons karmas e transcender o karma também ensina a transcender o karma na Seitonoye. Quando você visualiza o eu verdadeiro do seu e do outro, você está transcendendo o karma. Você não está vendo as coisas negativas ou a carne. Você está uhum. transcendendo o karma. Em relação ao karma, ah, a a forma que vocês, que a Seishonoye compreende, seria, por exemplo, eu vou encontrar tal pessoa no meu caminho agora, porque eu tenho uma dívida, eu tenho um karma, eu tenho uma ação negativa com aquela pessoa. Então, em algum momento, ela vai me reencontrar. Você acha que isso é uma lei, da sincronicidade, porque a pessoa está em baixa vibração? Ou só está mesmo relacionado ao processo kármico? Por exemplo, acontece muito comigo. Eu estou muito bem, não procuro inimizades, estou sempre, sempre, sempre ajudando o próximo, mas sempre vem pessoas problemáticas para mim. Falo, poxa, mas as minhas ações não fariam por eu merecer isso. As minhas ações hoje, Hum, ok? sim, sim. Eh, dentro do contexto da Seishonoye, das crenças da Seishonoye, você acredita que isso seria uma lei de causa e efeito de vida passada, e não porque eu estou Sim. vibrando negativo agora? Porque, assim, tem muita gente que não entende, né? Porque você pode estar vibrando muito positivo e, de repente, o cara vai ali, o motoqueiro vai e quer arrumar briga no trânsito, ok? Ele só não vai, ele vai tentar, né? Orar e vigiar, porque a todo momento ali as provas vindo contra a gente. Ah, mas se o cara bateu a moto no seu carro, foi porque você estava vibrando negativo ou porque você mereceu. Não, Paula, não acredito desta forma. Eu acredito que aquela pessoa, se de repente eu tô ali super de alta vibração e uma pessoa vem, um motoqueiro vai lá e chuta meu retrovisor e eu não fiz nada para ele e estou vibrando positivo, eu acredito que, no caso, como você falou, olha, você está bem? Você precisa de ajuda? Quer que eu te leve para o hospital? Você mostrou que se importava com ele. Então, ele começou o dia dele com um grande ensinamento. Alguém olha por você,
mesmo sendo um estranho. sim. Então, ah, talvez aquela situação que não foi um acaso, porque a lei da hermética a gente sabe que o acaso não existe, né? Então, tudo tem uma sincronicidade. Então, eu creio que essa situação que você passou ali com esse motoqueiro, ele precisava ouvir as suas palavras para algo Po que ele ia passar durante o dia, porque você não estava em baixa vibração. sim. Pode ser, porque assim, você que entende, psiquiatria, o Não, subconsciente é muito amplo, né, é na muito amplo. psiquiatria não. Psiquiatria não, psicanálise, Isso, é mais pro lado psicanálise, perdão, psicanalítico. troquei as palavras. Psicanálise. E o subconsciente é muito grande, muito amplo, então mesmo que você esteja com uma vibração muito iluminada, seu subconsciente tem alguma coisa lá guardada, e isso daí às vezes está se purificando. E às vezes alguma coisa e às vezes uma questão simples, porque, por exemplo, às vezes uma pessoa não entende que uma discussão, um pensamento negativo em relação a um marido ou a um pai, a uma mãe, uma simples coisa não vai fazer nada. Um simples pensamento, porque o pensamento negativo ele é muito pequeno. Ah, eu Uhum, tô muito iluminado, mas vem um pensamento desse tamanho negativo, pô, me enche o saco. Tipo, imagina que ela vem aqui agora, minha mãe. uhum, Me enche o saco na hora da coisa, dá licença, tá bom, muito obrigado, arigato, felicidade. é, Mas o pensamento pequenininho, sim. às vezes atrai uma situação ou puxa alguma coisa lá do seu subconsciente, porque é muito grande. Ah, E sim, sim. mas aí não precisa ficar doido com isso, né. Mas quando Cristo quando ele curou um cego, lá naquela época já perguntaram: "Quem que pecou? Ele ou os pais? Ou os antepassados?" Algo assim perguntam a ele. Aham. Aí Cristo fala assim: "Nem ele, nem os pais. Ele está assim para manifestar a glória de Deus." E curou o cego, né. Então, você vê que até dentro da lei kármica, da lei da causa e efeito, Aham. existe o transcender a causa e efeito, o iluminar. E mesmo Sim. que veio essa situação, Cristo mesmo ele viu todas as situações acontecendo, os caras foram lá e bateram nele, podiam bater nele? Às vezes, na Seitione diz que era a missão dele deixar acontecer, porque ele se deixou prender. Ele se deixou prender, porque quando ele estava pregando lá, os caras queriam procurar ele. Deixa eu desligar aqui que o celular tá toda hora batendo. Quando eles procuravam quando eles procuravam ele para prendê-lo, eles sempre nunca encontravam, tanto que eles precisaram de Judas para que entregasse-o. Porque Cristo o mestre Masaru Taniguchi, ele diz que Cristo andava e ele sentia que devia ir para lá. Aí ele ia Hum. para outro canto. E aí nunca encontravam. Só que quando ele foi ser entregue, ele disse na ceia que quem alguém ia trair, ele sabia que o cara ia trair ele. Você vê, ele tá transcendendo tudo, Cristo já está iluminando tudo. Às vezes a gente pensa, às vezes que nem você falou, se eu pensar só nas coisas negativas que eu fiz para ocasionar isso, também não é, também você pode ficar um prisioneiro disso, do karma, né. Exatamente. Roda de Sansara. Mas se você pensar que é para iluminar, "Ah não, eu vou me iluminar, aconteceu isso, mas agora eu vou ser mais iluminado, vou ficar mais atento, já só existe luz, só existe o bem", você está transcendendo aquilo, né. Você está mudando o jeito de acontecer aquilo. Isso daí que é o que chama na Seituni de transcender o karma. E como Uhum. que transcende o karma? A meditação é ir para um lugar onde não existe karma. Onde que não existe karma? O paraíso. O mundo de Deus não existe karma negativo, né. Só existe o que é bom e o que é verdade. Então quando nós fazemos Shinsokan na Seichonoye, não sei se você ia perguntar isso, estou me adiantando. Na Seichonoye nós fazemos Shinsokan, a meditação, pedimos, fazemos o canto evocativo, Você sabe antes que esse movimento com as mãos assim, que a gente sim, faz isso, o nosso cérebro, ele expande por causa da pineal. Esse hum, movimento, esse mudra, né, posso dizer assim, sim, esse movimento aqui, ele ativa a nossa pineal.
Só de você Hum, abaixar, reverenciar, e como nós temos os chakras das mãos, eles são eh, bem dinâmicos, sim, então quando você junta, né, porque essa aqui a gente recebe, né, aliás, essa daqui eu dou e essa daqui eu recebo. Então, quando você alinha essas 2 energias, essas 2 polaridades, assim, ó, da forma equilibrada aqui no seu cardíaco, e faz isso, porque eu estou trazendo aqui para o meu coronário, para a minha consciência, meu terceiro olho, enxergando pelo aqui, pelo coração, pelo amor. hum, Então, quando a gente faz esse movimento aqui, tanto é que existem estudos que algumas pessoas começaram, eh, crescer o cérebro, de tanto fazer esse estado meditativo. eu ouvi falar disso já, É, interessante. esse estado de meditação. Era isso mesmo que você acabou de falar, que eu queria saber como é que funciona dentro da Seishonoye, a questão eu não sei se vocês fazem técnica de mindfulness, se vocês fazem o- os mantras, decretos, né? Porque Então, assim, o pouquinho que eu conheço da Seishonoye, eu só lembro de uma vez que eu tive uma gravidez e eu perdi o bebê e a Seishonoye, por um acaso, me aconselhou, né? Porque foi um aborto espontâneo e me aconselhou a tratar ali daquela alma, daquela criança que não conseguiu estar no meu corpo, porque eu tinha um útero imaturo, né? Então a dificuldade era minha de manter o bebê, e eles têm esse processo muito bonito de conversar com a alma, decretar, trazer o amor, né, por mais que seja apenas não era nem um feto ainda, né, era bem no comecinho da gestação, então, sim, essa filosofia é muito bonita. E E eu queria compreender melhor como é que é a questão dos mantras, se vocês mantram, se vocês meditam, né? Porque a gente faz os mantras do universo, né? Não sei sim. se vocês fazem também. Enfim, tem um monte de Então, pergunta. na Seitonoye, no começo, quando eu era criança, né, e até há pouco tempo atrás, acho que uns 10 anos para trás, eles faziam o canto evocativo em japonês e em português. Então teria o canto evocativo, e não é aqui, é aqui que usa na Seitonoye, costuma fazer assim, né. É, uhum, E aí, mas você vê que é quase a mesma coisa. Aí o que acontece? Costumava fazer o canto evocativo em português, depois em japonês. Ikito shikeru mono. E aí por aí vai. E tinha um kiai no final. Yu! E aí depois disso, nesse momento, deixo o mundo dos cinco sentidos, entro no mundo do Disso, o mundo da imagem verdadeira, né? uhum, Oceano de infinita sabedoria de Deus, oceano, sabedoria. Aí fala oceano de infinita sabedoria de Deus, infinito amor de Deus, infinita vida de Deus, infinita provisão de Deus, infinita alegria de Deus, infinita harmonia de Deus. Então ele fala, vai falando isso, depois ele faz a respiração. Nesse mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a infinita força vivificante. Estou falando muito rápido, né? A infinita força vivificante de Deus flui para o interior, flui através do ar. Aí ele puxa o ar, é testado meditativo, joga o ar para frente, uhum, mentalizando que está no paraíso. Então, esse tipo de. É a oração mais primordial da Seichonoye, é o Shinsokan, né? Ele é uhum, feito dessa forma. E aí ele é feito dessa forma. ah, e tem também, como eu falei da Sutra Sagrada, os antepassados, que como você falou da questão do feto, os antepassados, as pessoas costumam ler Sutra Sagrada para os antepassados, que é essa sutra aqui, ou ler todo dia, pelo menos uma vez ao dia, a Sutra Sagrada, ou ler livros, ou faz o Shinsokan com eles também. Então eles costumam ler e também costumam, não só para os antepassados, para os anjinhos espontâneo ou provocado. Né? uhum, Provocado tem uma série, um tratamento específico, né, para que
pessoa se arrependa, né, do que ocorreu, né. E o espontâneo tem o tratamento também da oração para que ele se ilumine e tal. Tinha até umas pessoas que falavam: "Ah, mas como foi espontâneo, não precisa orar". Aí nos livros está escrito que precisa sim. Aí um dia até me perguntaram para uma preletora, ela falou: "Ah, não sei". Aí como eu sabem que eu era estudioso, aí perguntaram para mim, eu falei: "Ó, no livro está dizendo que sim". "Ah, mas e é filha do meu pai só, não é filha da minha mãe". "Também tem que ser filha, é seu irmão, é uma parte do seu irmão, então tem que fazer". Aí é feito dessa forma também, esse tipo de oração para os antepassados e e para os e a meditação. A meditação é muito importante, porque para você entrar de corpo inteiro no mundo do de sono, né, sair do mundo dos 5 sentidos. Porque às vezes você vai ler as questões da Seitsunoye, os livros, você vai ter uma compreensão mais, de leitura, de conhecimento, né, que é muito importante. Só que para você entrar no mundo de Deus, de cabeça, é a meditação. Transcender esse mundo físico e a meditação. Meditação Shin-Sokan. Shin-Sokan é contemplar Deus, ver Deus. Aí você contempla o paraíso, o mundo de Deus. Você mentaliza, usa a imaginação para contemplar Deus, né. É muito importante, é. Por isso que tem umas normas fundamentais da Seitsunoye que fala, eh, iluminar a mente, praticando a meditação Shin-Sokan todos os dias sem falta. Aí tem várias. Anular o ego, anular totalmente o ego, eh, e assim, ver sempre as partes positivas das pessoas, coisas e fatos. Aí um dia eu cheguei atrasado lá na Seishunei, um dia desse, aí tem uma preletora, preletora é uma pessoa que dá aula, né. Ela veio brincar comigo: "Isso é hora de chegar?" Aí eu respondi para ela assim: "Ver sempre as partes positivas das pessoas, coisas e fatos". Ela falou: "Isso é hora de chegar?" Aí eu ver sempre as partes positivas das pessoas, coisas e fatos. Aí ela foi embora. Por quê? Porque isso vai acontecer em qualquer igreja. As pessoas vão acabar vendo os seus defeitos e falar: "Ah, ó, isso aqui", é normal. Porque são pessoas, eles estão encarnados e às vezes eles sofrem isso, mas o eu verdadeiro deles é perfeito. Nosso eu verdadeiro é perfeito e maravilhoso. Então, quando vamos na igreja, qualquer igreja que seja, vamos para rezar, não para olhar as pernas das meninas do tem um preletor amigo meu que chama professor Oswaldo Murahara, Oswaldo Shinichi Murahara, ele dá bastante palestra na Seitsunoye, lá da uma linha mais japonesa. Inclusive quando eu saí dessa organização, fui pra organização dele ajudá-lo, tal, mas agora eu tô meio por fora. E aí ele falava isso: "Vocês vêm aqui pra olhar a perna da mulherada, vêm pra paquerar? Não, vem aqui pra rezar, vem aqui pra meditar, pra sentir a vibração, né, despertar". E um dia eu entrei assim, o tempo todo pá, aí ele pegou e falou lá do microfone, ele viu, não sei como, ele estava mó longe. "Quando você vier na Seishunê, chega, reverencia, reverencia quem tá na porta e senta. Não chega assim, ó". É humildade, né, humildade. Então a gente vai É. aprendendo todas essas coisas, né, na prática, na vida prática. É fácil falar: eu perdoo ciclano, eu perdoo fulano", mas na prática, e na prática? Na prática que nós temos que agir dessa forma, pedir a orientação para que agir dessa forma. Outra coisa que eu queria, te perguntar é em relação o a leitura que fazem facial da pessoa, né, para entender aonde estão os processos kármicos dela, né, aonde estão as Sim, deficiências dela. Porque diz que a nossa fisionomia, ela mostra o que a gente precisa aprimorar. E todas sim, as nossas feições, elas trazem alguns traços de coisas, das nossas sombras, que a gente veio para se aperfeiçoar, né, aqui na Terra, sim. né, transformar em dharma, né, ter ações diferentes, pensamentos diferentes. Explica para mim como é que funciona isso. Então foi assim, quando eu conheci a Seitsunoye nessa época,
alguns anos atrás eu participava normalmente, e quando esse professor que eu acabei de engraçado que eu estava falando falei exatamente nele, né, o professor Murahara, Oswaldo Murahara, que é um pai pra gente, assim, faz muito tempo que eu não o visito, tenho até vergonha, tenho que ir lá visitá-lo. E aí quando ele começou a fazer as reuniões dele lá, eu fui lá acompanhar. E aí ele falou que ia dar um curso de fisiognomia, com G, né, fisiognomonia. Aí eu falei: Uhum. "Nossa, que interessante, mas isso é da Seitonoye?" Ele: "Claro que é". Ele é bem assim, bem brutão. "Claro Aham. que é". Aí eu aí eu fui lá fazer perdão, deixa eu pegar aqui. Eu fui lá fazer o curso, fui lá fazer o curso com ele. Dizem, não sei se é verdade, que a Cristina Cairo também fez o curso com ele lá de fisiognomonia. Bom, aí o que Eu aconteceu? eu trabalho muito com a Aí filosofia dela. então, dizem que ela fez curso com ele também, professor Oswaldo. Aí mas não sei se é verdade, tá, vai que eu tô enganado. Aí o que acontece, ele mostrou pra gente todos os traços, a parte do cabelo eu já sabia, né, a assessoria ensina que o cabelo, quando a pessoa tá ficando careca, muito jovem, tá ficando muito calvo, muito problema na cabeça, é uma pessoa que não gosta de superiores, não gosta de alguém superior a ele, um chefe, ele tem problema com o pai, ele não gosta. Então, inclusive, aí eu aprendi isso na Seitonoye, e um dia eu encontrei um amigo meu um dia, e a gente sempre acerta, né, que ele estava caindo os pelos daqui, ele não tem pelo, não tem barba, cai tudo. Ele é carecão, não tem pelo nenhum. Alopécia, né. E aí eu peguei e falei pra eles aí só que a gente fala no susto pra pessoa não maquiar, né, que as pessoas maqueiam. Aí eu falei Uhum. pra ele: "E como que vai o seu chefe? Você não gosta deles não, né?" "Claro que não, meus chefes são uns idiotas. Ah, e nem vejo minha família direito". Eu falei: "Ah, então, vou ver como dá certinho". Então aí beleza, aí passou um tempo eu descobri a fisionomia, que eu não sabia, então eu fiz o curso com o professor Oswaldo, ele falou: "Tem até o livro do mestre". Aí me indicou o livro, que é esse livro Mente, Alimentação e Fisionomia, tá meio velhinho, mas Uhum. e aí nesse livro, ele tem as explicações, que assim como a palma da mão, que muita gente não acredita, é real também a leitura de mão, quiromancia, se não me engano, né, Isso, quiromancia. e ela é real também, aqui tem a linha da vida, tal, tem a linha ela é real. As linhas do rosto também são determinam, na verdade, o rosto é a manifestação da mente, assim como as mãos, o nosso corpo todo é manifestação da mente, o rosto é manifestação da mente. E vai se Então a pessoa alterando, e vai se e vai se alterando. alterando com o tempo, vai Vai se se alterando com o alterando tempo. conforme o estado de consciência dela, né. Isso. E aí o que acontece, para que você sempre é bom olhar no espelho, mas da onde começou, né, vamos lá, da onde começou? Esse fisionomia, o mestre, ele conhecia um doutor médico chamado Basho, Dr. Basho. E esse Dr. Basho, ele estava na casa dele, ele tinha muita doença, e ele atendia os pacientes, e os pacientes também dele não se curavam, né, mesmo sendo bom. E a mulher dele tinha problemas estomacais, né. E aí um dia ele estava distraído, assim, olhou estava trabalhando até tarde, e olhou no vidro, ele viu a cara dele fechada, sisuda. Aí ele tomou um susto: "Quem é esse cara?" Aí depois ele viu que era ele mesmo. Aí ele falou: "Nossa". Aí ele começou a estudar as linhas do rosto e começou a entender. Nossa, mas na verdade eu digo que é dele, mas existiam outros fisionomistas japoneses, esse daí é um dos famosos. Aí ele começou a estudar as linhas do rosto e aí ele viu que aqui estava muito fechado. Aí ele falou: "Vou começar a deixar aberto". Aí ele colocava até adesivo aqui para ficar assim e assim, Ah, pra então eu ficar vou mais eu feliz. eu vou precisar disso, porque eu sempre tô quando eu Que tô aqui lendo, eu chama faço na linha da fisionomia chama entrada da vida de Deus, a linha aqui, né. Por isso que aqui também é o chakra, né. Então da mesma forma na fisionomia é a vida. Então você fecha, aí não tá deixando vir as coisas boas. Pessoa sisuda, né. uhum. Aí ele começou a arrumar isso daí, arrumar isso, e ele tinha também um problema, quando ele era cara fechada, ele atendia alguém. Aí o médico o paciente perguntava: "O que que eu tenho, doutor?" Aí ele ficava assim, ó, com a cara feia, né. Aí o cara já: "Meu Deus, eu vou morrer, né". E aí por isso que os pacientes não se curavam.
Aí quando ele passou a, tudo bem, como vai? Começou a sorrir, a abrir mais o rosto, e aí ele começou, disse que os pacientes começaram a melhorar, e a mulher dele também falou, nossa, não aguentava olhar para sua cara. E ela, por isso, aí ela começou a se curar também do problema estomacal, só de olhar para a cara dele. E aí ele fazia poema, ele fez até um poema, né? Não sei se eu acho aqui, eu esqueci de marcar a página. Ele fez até um poema das linhas do rosto, tem um rosto alegre, tem um rosto feliz, né? E aí, ele fez tipo como se fossem os remédios, só que o remédio de sorriso, remédio do, do elogio, e ele Uhum. começou a fazer esse tipo de trabalho. Então aí você começa a ler, hoje em dia, por exemplo, você me falou, eu olhando para você, eu sei que às vezes você fica em dúvida de fazer uma coisa ou outra, e alguém tem que vir e te orientar. Pelo formato do rosto eu sei, né. E dá para saber, a pessoa que nasce, mestre Taniguchi explica também, que nasce com os dentão, assim, muito para fora, os dentão parece animal, né, um cachorro, né, um cavalo, é porque a família comeu muita carne em várias encarnações. Família muito Hum. carnívora, muito churrasco. E aí os filhos nascem com problema com o dente grande e até com esses incisivos grandes. E nesse livro do mestre, ele fala também sobre não comer carne, evitar comer carne e tal, porque É, a eu sei, carne também causa guerras, né. eu sei que a leitura, mais ou menos, tem algumas coisas que eu sei, né? Tem pessoas que têm uma bochecha muito alta, que são pessoas mandona, o nariz muito fininho, assim, é perfeccionista. É, Isso, aqui, mas o pouco que eu sei é através de uma outra cultura, tá? É mais pro lado dos sim. árabes, e, né, que eles já falavam, né, sobre Moisés, né, o faraó lá mandou, o rei mandou uma pessoa ir lá ver quem é, como que era Moisés e mandou os caras pintar ele, né, a fisionomia É, dele. E pra saber a aí, cara. as características dele. E ele falou assim, não, mas todo mundo fala super bem dele, não é possível que ele tenha essa fisionomia. E aí, entendeu? Então eu sei mais ou menos através Sim, disso. Então eu sei que quando a testa é muito grande aqui para cima, é uma pessoa ente muito mental, aqui é muito emocional. Eu sei que os lábios muito assim, a boca assim, os lábios bem pequenininho, é uma pessoa muito dependente emocional, depende muito dos outros. E sim, os que são bem beiçudos assim, é o que tem coisa para falar pra caramba, fala até demasiado, né? Então eu sei algumas pouquinhas coisas, mas olha, eu posso ser sua cobaia, vai, faz uma mas avaliação aí. Fala por mim aí, mas fala tudo meus podres aí, que não tem problema. aqui não dá pra chegar muito bem daqui, mas pelo que eu vi é isso mesmo, você é o tipo de pessoa que às vezes fica em dúvida se vai fazer ou não vai, né, por causa disso, a estrutura do rosto é meio oval, né, mas não é quadrado. Agora a mulher quando tem o rosto mais quadrado, é uma pessoa mais dura, né, o rosto quadrado é uma pessoa quadrada mesmo. Ou É, às vezes até masculinizada. A mulher hoje em dia que tá indo mais pro lado, tá fitness. querendo já não quer ser mais mulher, ela vai ficando com estrutura óssea e vai mudando a cara dela, né. Uhum. Toma hormônio, mas Que mesmo mais que assim vai você mudando. vê? Que mais que você vê aí de mim? Vai, pode falar tudo. Você gostou que eu falo de você? Não, parece uma pessoa tranquila, parece uma pessoa tranquila, Por quê? e pela pelos traços tranquilos, os traços mais, e também é uma pessoa sensível, pessoa muito sensível também, pessoa muito Exa sensível. exa Pela sobrancelha. Tem pessoa que tem a sobrancelha toda embananada, assim, ou grossa. É a pessoa que você pode ver que tudo que ela faz é bem mal feito, assim. É bem grosso, assim, é grosso. E tem pessoa que tem a estrutura da fisionomia, da sobrancelha toda desorientada, às vezes tem problema com o irmão. E tem várias outras situações assim. O queixo. A queixo aqui também significa a riqueza da pessoa. A pessoa que tem um queixão é bem, às vezes tem bastante riqueza, né? então não é meu caso, não é meu caso. E aí, e assim você vai vendo. O nariz, se o nariz muito fino,
aquele nariz muito fininho, o seu não é muito fininho, não é Não, não. ele é uma batatinha, mas depois ele é bem empinado. É. É Aquele tipo nariz muito O nariz muito fino é uma pessoa que fala coisas que corta os outros. É como se fosse uma espada. A língua dele é de uma espada. O mestre fala que uma vez conversou com uma mulher que era esposa de um cara lá, e nossa, parecia que ela estava esfaqueando ele, do jeito que ela respondia, sabe. É uma pessoa tinha que tem e assim você vai compreendendo. Tem muita coisa, os dentes, a questão dentária, quando perde esses dentes aqui de trás muito tão logo o dente do siso, às vezes os pais já vão partir. O mestre disse que uma vez quebrou o dente dele aqui, e aí ele ficou assim assustado porque ele sabia. Aí descobriu que o pai dele tinha morrido. E hum. estava para morrer, uma coisa assim. Então você vai entendendo. E os dentes retos é o quê? Cabelo bagunçado, retos. É, os dentinhos, quando seca os dentes assim, a carcada toda certinha. Ah, é porque a pessoa harmoniosa, né, tem uma certa harmonia, porque tá tudo certo. Agora quando tá tudo torto, você pode ver a questão alimentar. Que é a questão, os animais herbívoros, eles não são igual o tigre que tem aquele negoção aqui, né, Uhum. para cortar a Sim, carne. sim. Eles não, eles têm o dente tudo bonitinho, porque eles são pessoas mais calmas, mais passivas, e eles comem frutas, Tem pessoas eles que têm comem os olhos grandes assim, né, tem isso, um olho bem bem lembrado. O oriental, ele tem o olho bem fechadinho, então o oriental geralmente é menos materialista que o ocidental. O oriental ele é mais receptivo, mais espiritualista, porque ele não fica enxergando as coisas desse mundo. Agora quem tem o olho muito para fora, é a pessoa que enxerga muita coisa desse mundo, ele é muito apegado às materialista. coisas, muito Hum, materialista. é. E tem vários casos, se você e eu provo, né, tem casos, se você pesquisar, você vai ver que é assim. Eu conheço pessoas que são assim, desesperada por dinheiro. Um amigo meu reclamou do amigo dele. Nossa, meu amigo, ele só pensa em dinheiro, não sei o que, não sei o que. Eu falei pra ele, mas é porque ele é a mentalidade dele é assim. E o olho dele parece do Simpson, assim, desse tamanho. Parece o Bart Simpson, o Homer. É porque a visão dele é totalmente voltada para esse lado. Não é uma visão espiritual, né. E o Tanto cabelo que quando ele é liso, é uma pessoa que tem muito alinhamento na vida, ela gosta das coisas muito correta, né, é isso? sim, E sim. quando ela tem Quando o tá cabelo quando tem um cabelo mais encaracolado, né, mais ondulado, é uma pessoa mais criativa, que quer fazer várias coisas, né? sim, É isso sim. mais ou E se menos? tiver muito Sim, e se tá muito bagunçado o cabelo, certeza que essa pessoa tá meio perdida. Tá Hum, meio perdida, não tá sabendo o que vai fazer da vida. Tá o cabelo tudo pra lá, assim, ó. Esses dias aham. eu encontrei uma senhora que tá morando na rua, coitada. Aí ela estava com o cabelo tudo assim, ela não sabe pra onde vai, ela não sabe o que vai fazer da vida. Aí fala: "Mas é normal, né, a mendigo dorme no chão". Não, mas tem mendigo que você passa tem o cabelo todo ele É, tá ele tá alinhadinho? começando É. ele tá começando a ir. Mas E tem as uns que não sabe orelhas? o que é. E as Orelhas também tem a leitura da orelha, orelha grande, orelha pequena. Tem aquela coisa óbvia, a orelha muito grande, a pessoa ouve bastante, ou ouve até demais do que devia aham, ouvir. Orelha mais pequena, tem mais essa questão aí da orelha. Tem as mãos, os dedos são irmãos, indo para as mãos, né, os dedos são irmãos. Então se você machuca um dedo, com certeza você tem algum problema com algum irmão, dá para descobrir. uau, E que mais? Teve um caso de uma pessoa que estava com o olho machucado, que eu encontrei esses dias, tomou soco no olho. E aí eu brinquei com ele: "Você tá brigando com a sua mulher que tá apanhando, vai lutar boxe? O que que é isso?". Mas esse olho tá machucado. É certeza que ele tem problema com o pai dele, pa machu o cara socou, pela lei da mente, socou exatamente o olho esquerdo. Então, às vezes, pode falar: "Aconteceu uma doença ou algum problema no olho esquerdo de dentro para fora", tudo bem, aí a hum, gente entende que é pai. Mas e se foi o soco do lado de fora para dentro? Aí você explica:
mas como que a mão chegou desse lado e não desse? Exatamente. É que Nada é nem é por que nem a acaso. pessoa é que nem um irmão meu que foi assaltado, aí ele mandou o vídeo no faz tempo, do que ele ia pegar o Uber, ele estava, assim, com o celular na mão, ele saiu de casa, daqui a pouco apareceu um outro carro, desceu um cara e assaltou ele, e assaltou o Uber e foi embora. Aí ele falou: "Como é que acontece isso? Bem na hora que eu ia pegar o Uber". Eu falei: "É que o seu subconsciente marcou o encontro com o assaltante. Você vê que você chega ali, poucos segundos ele chega, você marcou o encontro. É que nem eu falei de Cristo. O subconsciente de Cristo é tão elevado que eles sabiam para onde tinha que ir. Ele Uhum, se entregou. Então, da mesma forma, nosso subconsciente vai levar para cá. Se você está sempre se iluminando, vai acontecer um acidente, você não vai. Teve um caso do World Trade Center, que uma mulher da Seitonoye, ela estava indo trabalhar lá, na época, e o botão da camisa, pum, voou. Aí ela: "Ai, meu Deus". Aí correu e a mulher tentava colocar, caía de novo, tentava colocar. "Ah, meu Deus, eu me atrasei". Aí já deu o horário. Aí quando ela viu, estava nas televisões, os aviões batendo lá. Por quê? Porque a lei da mente afastou ela de lá. E você vê, foi uma coisa aqui. Então tudo o nosso corpo todo ele é sombra do pensamento. Então, por exemplo, se você conhece fisiognomia, por isso que é bom estudar isso daí, procura o professor Oswaldo, alguém que dá esse curso, ou procura ler o livro Mente, Alimentação e Fisionomia, você vai se livrar de algumas furadas. Se você encontra mulher ou homem que tem legal, eu estava lendo hoje, homem que tem meio feminino, os traços femininos, e ele é homem, ele gosta de mulher, normal, tudo bem, não tem problema, tem homem hoje que tá feminino, uhum. é Sim. outra questão. Mas se o homem tem muitos traços femininos, tal, muito delicadinho e tá com você, fica esperto. Se ele tem muita não, muito, a pele muito, oleosa, muito Hum, oleosa, então aquele é um cara que não vai ficar ali, ele vai querer dar uma pegadinha e cair fora. Ele é um cara meio materialista e já tá até a pele dele ficando assim. Então dá para você saber tudo isso. Mulher que tem a sobrancelha muito abertona, a castidade dela já era, né, não tá muito uhum. aberta, ou ela é mu a sobrancelha é muito sensual, muito lascívia que fala, tem uma palavra É, chamada lascívia. sim. É sobrancelha muito assim, essa é o tipo de mulher que com certeza vai te dar algum problema. Vai sair com outro, vai querer fazer umas experiências novas, vai te chamar. É um É. tipo, não é uma pessoa com um relacionamento sério, né, não é uma pessoa com Uhum, relacionamento sério. Tem uma certa ética. Uma vez eu estava conversando com os amigos sobre isso, sobre relacionamento, aí eu falei: "Nós temos que ter ética, porque com as pessoas que a gente sai, pra gente não maltratar e magoar ninguém, tem que seguir um caminho correto, ético". Aí um dos amigos falou: "Que ética o quê? Fala que você quer namorar e depois que você sair dormir com ela, você fala que não precisa mais namorar, que terminou". Eu falei: "Mas isso não é ético". Aí ele continuou falando, aí uma menina que tá do lado: "Ei, ei, ei, eu quero ética". Eu falei: é. "Claro que você quer ética, todo Uhum. mundo quer". Mas Mas eu acho muito interessante essa questão da fisionomia, eh, sim, apontar aquilo que precisa ser aperfeiçoado, melhorado. Tanto é que a sim, nossa fisionomia, ela, conforme o tempo, conforme as nossas ações, conforme a nossa linha de pensamento, né, principalmente o pensamento, ela vai modificando, né? vai Tem, modificando o é, rosto. é, tem pessoas, né, que têm a boca muito pequenininha. Então, é uma pessoa que ela não vai ter muita prosperidade na vida dela. E tem gente que já percebe que quando ela precisa se comunicar, ela precisa, falar, se expor, explanar, né, falar, Não consegue. verbalizar, e eu já vi relatos de pessoas que você via assim, a boca dela realmente ela era menor, e quando ela fez esse estudo, e ela começou a mudar algumas coisas na vida dela, Desenvolver. aí começou a desenvolver, e hoje você vê o comparativo de fotografias dela, é totalmente diferente, parece que ela fez Mudou. uma cirurgia Sim. E a plástica. mulher
por exemplo, aqui é o corpo do homem, aqui é as pernas, né, aqui é o tronco, por isso quando aparece uma coisa aqui, por exemplo, teve um caso de um senhor que estava com uma mancha aqui, aí o professor Osvaldo, ele contou que ele falou para ele: "Você tá com alguma doença aqui, hein, você tem que perdoar alguém, algum pai, alguma coisa assim", aí no final descobriu, o cara estava com problema no rim, tá, apareceu aqui. E aqui é os braços do homem, né, e aqui a testa é os superiores, como eu falei, por isso que envolve o cabelo. Uhum. A testa é o nosso superior, que é Deus, e nossos pais antepassados. Por isso que o Seitione fala muito: "Ame seus pais e trate muito bem seus pais". Às vezes eu falo para meus amigos: "Trata bem sua mãe e seu pai, porque, sua mãe e seu pai, o seu pai vai ser o seu patrão ou alguém que você vai encontrar, um sogro". Tem um caso de um cara que encontrou o sogro não gostava dele, mas é porque ele não perdoava o pai. E o caso de mulher que não perdoa o pai, não encontra um péssimo namorado, marido. Então É. aqui é muito importante entender. Só que na mulher é ao contrário. Na mulher, as pernas estão aqui, aqui é o tronco também, Uhum. e aqui é os braços, aqui é a cabeça. Por isso que você falou da boca, que a boca também é a inteligência, inteligência e sabedoria. Então a boca muito pequena não desenvolveu a inteligência, não desenvolveu a sua habilidade de pensar, de desenvolver, de prosperar, né. Então quando ela começa a falar: "Não, agora eu vou melhorar", ela começa a mentalizar isso: vou ser próspera, vou", aí isso daqui começa a mudar, né. E que nem o caso da mulher que você falou que mudou. Aqui também do homem é a genital, né, genital do homem. Aham. Aqui da mulher. E aí você vai aqui tem gente que tem problema no nariz aqui, alguma coisa assim, problema com certeza tem problema no genital, tem algum problema no genital. E aqui também significa o eu, porque ele é o centro do rosto. O rosto É. é aqui, né, o centro é o eu, é o ego. Então pessoa que tem rinite, essas coisas que tem problema no nariz: "Ah, eu tenho isso, é minha", a gente brinca na Seitonoye: "Ah, você tem isso? Você colocou no seu nome? Vamos lá no cartório, Uhum. estão usando no seu nome outro lá, é seu?" E as linhas E na testa? Eu sei que o povo mais os árabes, eles falam também sobre também as marcas de tem expressões, porque tem gente que é muito jovem e tem essas linhas finas, assim, né. Eu, se eu não me engano, quando tem acho que fala muita ruga muita ruga também é porque sempre vai vem algum sofrimento na vida. Então a pessoa tem muita ruga, muita linha expressiva, é muito sofrimento que vem na vida dela. Então ela precisa modificar o seu eu para que esse sofrimento não atraia esse sofrimento. Esses dias eu estava conversando com uma menina, mas é a questão do nariz, só para não esquecer, tá. E eu saí com uma amiga minha, e ela começou a falar: "É, nossa, meu nariz está entupido, eu tô com uma rinite horrível, rinite", eu não sei, alguma coisa desse tipo de nariz que ela tem. Aí eu falei: "Isso daí é porque você não deixa seu eu fluir, você deixa seu ego, e seu ego segura o seu nariz e tampa o seu nariz. Quando você deixa de ser egocêntrico, não, eu que faço, eu faço, eu que fiz. Aí você tem que mudar isso. Aí sabe o que ela me respondeu? Isso não vou mudar. Por quê? Porque ela é exatamente assim. Teve uhum. um caso de um padre que ele era curandeiro na não era Seishunoi, era outra. Ele era curandeiro e curava muitas pessoas. Só que ele tinha esse problema. Ele tinha muito problema de rinite, todos esses negócios. E aí ele procurou um mais velho e falou aí eles estavam falando sobre cura: "Nossa, você parabéns, você veio com um dom de curar muitas pessoas". Aí ele: "Ah, muito obrigado, só que tem um problema, eu tenho um problema no meu nariz e eu mesmo não consigo me curar". Aí o outro padre falou pra ele: "Mas é que você é muito egocêntrico". "Como eu egocêntrico? Eu curei tanta gente, eu faço isso, eu faço aquilo". Aí o padre: "Tá vendo? Você acha que você cura as pessoas, mas não é você. Quem cura é Deus através de você". Quando você entender que Deus usa você e cura os outros e não você, aí você vai ficar curado. De fato, ele fez isso. Ele passou a agradecer: "Obrigado, Deus, por curar tanta gente. Obrigado, Deus, por me dar esse dom. Eu não faço nada". Por isso a Seitione fala:
minhas obras não sou eu que as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Aí ele começou a pensar dessa forma, quando percebeu ficou curado. Isso é Tem vários ótimo. outros casos, tem um caso do É, rapaz que tinha o o nariz que o que eu sei sobre a testa, sobre as linhas da testa, é que denota quantas vidas, quantas encarnações essa pessoa teve, por exemplo. sim, e não ruga, linhas, né, não É, rugas. as linhas assim, né? As linhas retas que a gente tem assim. O que dizer disso também. Então ela diz assim que a fisionomia que eu carrego hoje, então se eu tiver quatro linhas aqui, eu tenho quatro linhas retas aqui, né? Compridas, Sim. né? Certo? Então ela diz assim que quatro vidas eu permaneço com esses mesmos karmas, Interessante. entendeu? Pronto, é o Eu ouvi que eu dizer. sei mais ou menos. Mas é E tem muito pessoas interessante. que tem a testa alguma machucou a testa, tem tá muito zoada a testa, certeza que ela tem problema com algum superior, ou não quer falar com o pai, não quer falar, odeia ter chefe, né, certeza que ela tem esse problema. Eu tive Mas um corte aqui, eu fui abrir uma porta de um armário e bateu a quina aqui, desse lado, do meu lado sim, esquerdo, no lado masculino, e sim, cortou bem masculino, aqui no, feminino, tá ao sim. contrário, né? Que é o esquerdo, que eu saiba, é o masculino. Não, tá É, certo, é que a gente tá com a câmera trocada, mas é isso é, mesmo. então, aqui e cortou. Agora eu tenho uma cicatriz aqui que até hoje ela dói, mas ela fica no meio da sobrancelha. Ah, então pode ser algum problema com o irmão, irmão ou pai, ou na época estava meio brava com o marido, aí pau, aí aconteceu isso. Até Certeza. a gente carrega também do marido? Tô lixada, Hã? então. Se tu for assim, então eu tô lixada. Então tá vendo? E essa questão, a mulher ela perde, esses dias eu estava conversando sobre isso, de uma mulher que estava com problema no útero, e um rapaz me perguntou o que ela podia fazer, aí eu ensinei as orações e falei para ela: "Seja mais doce, seja mais meiga, seja mais amorosa", porque a força da mulher é muito boa nessa parte, não tenta ser masculina, né, tenta ser tenta deixar sair essa força, a força feminina. É tão forte a mulher, o mestre fala que a mulher é tão forte, que às vezes ela basta um olhar, o cara larga a mulher para ficar com ela. Larga Larga o mesmo. olhar dela. O homem se hipnotiza, ele fica bobo. Mas é mas é mas ela deve usar essa força para o bem, né, não para o mal, né. Por isso que o homem às vezes chega em casa, essa história o mestre conta muito nos livros dele. Chega em casa, a mulher está emburrada, reclamando da vida, aí ele fica: "Ah, então vou sair". Aí ele passa ali na Rua Augusta ali, né, que vocês conhecem a Rua Augusta aqui? Uhum. Aí vem uma menina assim: "Oi, tudo bem?" Aí ele: "Nossa, como essa moça é boazinha". Aí ele vai na onda dela, aí rouba ele, Aham. rouba ele, né, e acontece um monte de tragédia. E acaba então aí ele fala por isso ele fala para as mulheres: "Sejam doces, sejam meigas, sejam amorosas", né, ele fala isso daí para as mulheres, o mestre. É muito importante, tá bom? É muito interessante, a gente compreender que os sinais para que a gente desperte e queira Sim, evoluir, melhorar, se aperfeiçoar, tá até na nossa cara, né? tá na cara, Tá na tá até na cara cara. e a gente tem tantos meios de perceber tantas coisas e a gente não vai muita gente não vai atrás, né. Não vai, Infelizmente não vai. infelizmente é uma coisa muito, complicada, mas é muito interessante também do público, entender que existe, né, essas informações, porque com certeza quem assistir esse vídeo vai começar a falar: "Ai meu Deus, a minha boca é assim. Ai, meu rosto é assim", né. Sim, mas pode mudar, né. O importante é isso. "Ah, vou Exatamente. ficar assim pra sempre". Não, você não vai ser igual a minha amiga que falou: "Isso não vão mudar", pelo amor de Deus, né, mude. Eu acho que tudo tem que ter um pouco de parcimônia, eu acho que tem que ter um equilíbrio. Por exemplo, eu tenho as bochechas grandes, então eu sempre vou ter essa coisa da liderança, né.
Mas eu posso ser líder, mas de forma equilibrada, não me achando Sim, melhor do que ninguém, né? Tendo humildade e, e pronto, se a gente vai aprendendo, evoluir, né? Eu tenho essa coisa do perfeccionismo aqui, que eu tenho um septo muito reto, né? Então eu gosto das coisas muito retinha, muito coerente, muito correta. Eu gosto muito do correto, sim, sabe? Então, antigamente eu tinha muito essas coisas da crítica de não ser perfeccionista, de ser o melhor, entendeu? Então hoje eu já entendo que a gente tem as nossas limitações e que a gente vai se aperfeiçoando conforme um passinho de cada vez, né? Hoje eu faço um sim, pouco, amanhã eu vou fazendo gradativamente e de grão em grão a galinha vai enchendo o papo, né? sim, com certeza. Você tem dentro da Seishonoye existe hierarquias, né? Sim. E você trabalha você tem alguma hierarquia lá dentro? Você só para contar pra gente como é que funciona? Bom, tem a parte dos divulgadores. Quando você entra no Seitonê, você faz os cursos, né, tem uns cursos, e aí começa a colaborar também, né. E aí você vira um divulgador. Aí depois de um tempo, você pode fazer uma prova para você se tornar um preletor. Mas tem gente que prefere não ser preletor, tem gente que prefere continuar divulgador. Aí tem uns que preferem ser presidente da associação, que ele vai comandar a associação e vai fazer as reuniões, vai chamar os preletores para pregação, vai abrir. E aí tem o seu. E como ele é um presidente, ele vai ter seus liderados, né? Os divulgadores que vão. Um vai trazer lanche, outro vai chamar, outro vai. E assim por diante. No E seu tem, caso, e tem no seu caso, você é divulgador. sou divulgador. E você Dentro divulga da o quê? liderança, eu divulgo o ensinamento para as pessoas, divulgo os livros. Às vezes eu sou chamado para fazer divulgação lá no microfone, para falar. Mas é um trabalho de espalhar a verdade para as pessoas, né. O Hum. divulgador é um trabalho muito importante. Pra passar mensagem para as pessoas. Isso. Passar, E tem não só uma mensagem, sim um ensinamento. o Um, ensinamento, talvez vou usar a palavra doutrina, mas na, na forma de que se você cumprir aquilo, né? Aquele aconselhamento que está vindo, aquelas regrinhas que está vindo ali, você consegue. Se você fizer a receita, o passo a passo, você vai obter um bom resultado. É com isso? certeza, com Ok. certeza. Teve um E- caso de uma moça, só Então um você relatinho aconselha as pessoas. sim, de certa forma sim. Teve uma menina que tinha separado do marido e tinha e aí ela ligou para mim e falou assim que se deveria, colocar ele na justiça, para que ele pague mensalmente os o dinheiro para ela, pegue do salário dele e pague. Eu falei: "Mas aí você está obrigando ele, não é melhor você fazer isso de uma forma amigável? Porque aí você entra em harmonia, em vez de obrigar na justiça". Ela: "Ah, não sei o quê". Eu falei: "Ah, vou te explicar uma coisa, seu filho como tá?". Aí ela falou: "Tá mordendo os outros alunos na escola". Eu falei: "Sabe quem quer morder ele? É você que quer morder o marido. Vocês querem se morder de raiva, e isso manifesta no filho. E isso é pouco ainda, cuidado, pode manifestar mais coisa no filho". Teve casos de criança que teve câncer, teve um problema e morreu. Aí ela pegou e eu falei: "Você está esperando acontecer mais o quê? Em vez de ficar em paz e harmonizar". Mas como eu faço isso? Eu falei: "Toda vez que você lembrar dele, faz uma oração. E também pratique a oração, oração do perdão, tal, 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 essas orações". Shinsokan. E ela começou a fazer isso. Ela disse que até lembrava dele e ele ia xingar, aí ela não xingava. "É filho de Deus, eu lhe perdoe". Criei uma oração na Seichonoye, chama oração do perdão. Quem é mais antigo conhece ela de cor, né, que a gente faz muito para perdoar as pessoas. Uhum. E aí, ela começou a fazer, aí disse que um dia ele apareceu lá cheio de sacola e pediu perdão para ela. É. Eu falei: "Tá vendo? Ela Ele fez, captou a sua oração". captou Aí ela: e ela com certeza.
é, reverberou ali uma energia de sincronicidade, né? De reciprocidade. Ela realmente perdoou ele verdadeiramente para ele receber aquilo, aquela energia e depois retribuir ela da forma que foi. Beleza. É isso aí. Muito bom, muito bom, Jorge. Muito bom. Muito interessante compreender um pouco mais sobre a Seishonoye. Eu vou deixar o seu Instagram aqui para o pessoal poder visualizar, para você poder aconselhar. Você tem uma mente bem aberta, a sua linguagem é, é bem, é bem jovem, né? Então, eu acredito que você pode divulgar sobre a iluminação, sobre a ascensão, sobre os processos kármicos e dármicos para muitos jovens, porque você nem aparenta ter a idade que você tem, né? Você tem Ninguém- uma cabeça muito jovem, isso é muito, muito, muito bom, porque Obrigado. o futuro da nossa nação são os jovens, os adolescentes, as crianças, e eles precisam muito de acolhimento. A internet, infelizmente, hoje em dia, tá, você pode colocar 10% aí de uma forma geral boa e o resto só porcaria, né? É, E graças a Deus que até mesmo o fato do planeta estar passando por uma fase de transição e, né, de terceira dimensão agora para encaminhar para a quinta dimensão, para um dia a gente vibrar com uma, né, para subir uma oitava, eh, eu acredito que muitos jovens vão precisar de aconselhamentos, alguém que tem uma mente aberta, que dê exemplos como você dá, né, para assimilar fácil, né, porque o mundo que a gente está vivendo hoje em dia está cada vez mais contaminado, as pessoas estão perdendo a fé, elas já não acreditam mais nelas, as pessoas já acham que está tudo perdido, que não tem salvação, e só vamos esperar o apocalipse, que tudo vai acabar e vai todo mundo morrer e está tudo certo. Não, a gente não pode desistir da nossa vida, né? Da nossa vida, dessa experiência encarnada aqui. Embora nós somos indestrutíveis e somos imortais, né? Como alma, mas a gente tem que aproveitar essa oportunidade aqui, porque a gente implorou muito para poder vir aqui. A gente, é verdade. a gente fez malabarismo para conseguir estar encarnado aqui agora, e muita gente reclama, né? E ao mesmo tempo reclama da vida que tem, mas também tem medo de morrer. Então, você vê que o medo, ele é um grande fantasma na sociedade, ele é um grande fantasma para todas as famílias, relacionamentos, para o seu financeiro, para todos os âmbitos da vida, né? O medo, ele é aquilo que você disse, é um candeeiro que precisa ser acendido. Perder o medo. As pessoas têm que ter coragem, encontrar. A coragem, ela está relacionada à força. É olhar para a força que você tem dentro de você mesmo. É olhar aquele Deus onipotente que está fractalizado em você, é buscar essa força, né, para sobreviver nesse mundo no qual a gente está vivendo agora. Então, eu vou pedir para o nosso diretor, o Alex, para deixar o seu Instagram, para que as pessoas te procurem, para que elas tenham aconselhamento e, e que elas possam se tratar e compreender mais sobre o próprio eu dela. Você já faz um trabalho fantástico de divulgar realmente muitas mensagens, porque eu vi, né? As suas mensagens são ótimas. Inclusive, teve um dia que eu recebi eh, um bloco de informações dos meus mentores e bateu exatamente com uma mensagem que você tinha acabado de enviar para o Alex, que é o nosso amigo em comum. Sim, E, e teve essa sintonia, né? Essa equalização. Eu estou aqui do outro lado do oceano, mas a espiritualidade
passou para você uma mensagem que foi exatamente o que eu estava recebendo aqui. Eram palavras diferentes, mas o conteúdo era o mesmo. Então, eu acredito assim que nós estamos aqui para acrescentar. É muito bom que as pessoas compreendam que a Seishonoye, você consegue se curar, você compreende o seu eu, que você pode se perdoar para depois perdoar o externo, você tem que perdoar o seu interno, tirar a mochilinha cheia de pedra da culpa, do ressentimento e entender que nós temos que nos autoconhecer. Então, foi o exemplo que você deu, foi através de um livro sobre prosperidade, você falou: "Uau, eu sou tão importante para Deus, como assim?", entendeu? Então, é isso que está faltando para o mundo que nós estamos vivendo agora. O carro que a gente tem, a casa que a gente tem, daqui 200 anos, ninguém vai nem lembrar da minha existência. O meu carro vai virar um ferro velho. Ninguém vai saber se eu fui a dona daquela casa. Ninguém vai saber nem que eu existi. Eu vou estar Sim, totalmente no esquecimento. Então, as coisas materiais, elas são momentâneas, mas as coisas espirituais, elas são eternas. Então, tudo aquilo que a sim. nossa alma aprende, ela leva essa bagagem de conhecimento para toda a eternidade. E o que a gente deixa aqui também, né, essas mensagens, essas coisas que a gente deixa aqui, ela vai perdurando, né. Você vê que tem a Sim, mensagem de Cristo já tem 2000 anos, sim, Buda não porque sei quanto, tem 4000. exatamente, porque a gente, hoje a gente está aqui gravando para o YouTube, a gente está falando uma linguagem mais leve, né, mais, como é que eu posso dizer, diretor? Mais Atual? descon mais descontraída, mas, nós vamos aprendendo que a espiritualidade não é você ter que virar um robozinho e que alguém vai vir com um chicotinho ali. Não, nós somos espiritualistas e vivemos a nossa vida leve, é que nem você falou. Ah, eu acho muito fixe uma pessoa que tem o cabelo azul, que você viu lá o rapazinho lá na sua igreja, do cabelo colorido. Então, todos nós temos muito que aprender ainda. Principalmente quando a gente se olha no espelho, Sim. entendeu? Principalmente quando a gente se olha no espelho. É o E autoconhecimento, porque aí você muda a e sua trajetória. quando a gente acha que aprendeu, ainda tem mais coisa para aprender. Tem, tem. A gente É, fala: é "Poxa, uma, mas eu não sabia". Deus, ele é tão magnífico. Na verdade, justamente, eu quero pegar esse gancho do que você falou agora, que a gente tem muitas possibilidades, porque nós temos um Deus que é infinitamente poderoso. E as crenças limitantes que as pessoas colocam sobre o próprio Deus, ah, não, esse Deus, ele, eu não posso falar a palavra porque senão o YouTube derruba o vídeo, mas é um Deus que vai lá e pau, né? Já deu para entender. É, é um Deus que castiga, é um Deus ciumento, é um Deus briguento, é um Deus que faz birra. Esse não é o Deus que a É, gente não. esse não é o verdadeiro Deus. Deus não é vingativo, né, Deus não é, Deus é bom, é bondade infinita, né. Muita gente É, pensa que Deus é o julgador, e tal. Esse daí na Bíblia, Sentinela é, orienta que é o porque Senhor assim, Deus. esse Deus que algumas religiões, algumas vertentes pregam, ele é assassino, É, ele é sádico, ele é psicopata, ele é ele é limitado, ele tem limitação, ele escraviza, entendeu? É, e é tudo ao contrário sim.
do que o verdadeiro Deus é, da verdadeira essência é, entendeu? Então, essas vertentes, elas só vêm fortalecer as guerras, porque se você não faz o que eu quero, eu vou lá e passo a foice, Exatamente. entendeu? Então, eh, as batalhas que existem hoje no mundo, essa coisa da soberania, eu sou melhor do que você, eu sou mais elevado do que você, eu sou melhor do que isso, eu sou melhor do que aquilo. Por quê? Porque justamente isso veio dessa porcaria de regras que colocaram dentro de religiões, entendeu? Então, assim, você tem que fazer o que eu mando, porque tem religiões que, assim, ela te proíbe namorar, ela te proíbe você gostar do verde, ou te proíbe de gostar do amarelo, ou te proíbe de. Ela quer totalmente dominar a sua vida como se fosse um joystick. Então, Deus é totalmente ao contrário. O verdadeiro Deus, ele é amor. Então, Jesus, ele veio para mostrar, para quebrar aquele passado, né? Daquele Deus que genocida, né? Então, hoje em dia, as pessoas elas estão contaminadas justamente por causa desses dogmas que foram criados, entendeu? E eu Sim, acho que as pessoas têm que enxergar que ela não é um pecador. Ah, você é um pecador, você não é nada, você não é ninguém, você é um saquinho de cocô. Não, aquilo que você viu quando você era adolescente. Nossa, eu sou importante, faço parte do divino. E você sente uma alegria, uma satisfação, você sente um empoderamento que vem lá de dentro. Não é possuir ouro, é você se sentir importante para alguém, se sentir amado, se sentir especial para alguém. Compreendeu? Então, sim. é, é muito interessante esses temas que a gente vai falando, porque faz as pessoas acordarem para a verdade. O mundo está faminto de conhecimento, o mundo está faminto de amor, de compreensão, percebe? Então, as pessoas criaram uma casca de proteção, no qual elas não permitem nenhum elogio de um cabelo, como você disse. Por quê? Porque ela já está no modo ataque. Ela não está aqui para experienciar o melhor. Ela já está preparada para qual é a luta que eu vou ter hoje. Então, é justamente isso que eu acho que a gente tem que internalizar para nossas vidas, que existem várias vertentes também que conseguem deixar isso mais fluido, mostrar a importância do ser, mostrar a importância dessa alma. Você errou, não tem problema, meu filho, levanta. Todo pai, toda mãe sempre acredita no filho mesmo que ele errou. Olha, hoje você não conseguiu, mas amanhã você vai conseguir. Ele está sempre acreditando, 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 dando força. Então, Deus, nosso Pai, também continua. Por que que o mundo não acaba agora? Ah, por que que Deus não aniquila os malzinhos e só deixa os bonzinhos? Porque Ele é Pai. Ele é Pai. Ele ama todos igual. Mesmo o mais feinho, o mais bonitinho, o que é ladrão, o que é psicopata, o que é isso. Ele quer a regeneração de todos os filhos dele. Ele não vai deixar nenhum Justo, pintinho dele para trás. Ele não vai deixar nenhum justo. filho para trás. Entendeu? É, Porque se ficar um filho para trás, é uma parte dele que ficou para trás. Então Deus não está em sua completude. Entendeu? Então, eh, eu acho que as pessoas têm que começar a compreender que nós precisamos uns dos outros. Logicamente que não quer dizer que a gente vai ter que ser capacho dos outros. Então eu ofereço ajuda. Se não tem reciprocidade, eu vejo que a pessoa não tem interesse,
Eu não vou gastar minha saliva e meu tempo com ela, sendo que tem um outro necessitado ali à minha frente. Eu não vou fazer um sacrifício de tolo, entendeu? Então, a lei dessa reciprocidade é isso, é o dar e o receber. Porque quando uma pessoa vem aqui para receber a minha ajuda, não é ela que está sendo privilegiada, sou eu que estou sendo privilegiada de ter a oportunidade de queimar esse karma com boas ações. É ela que está me ajudando, não é o contrário. Ai, mas eu não queria te pedir ajuda. Meu, você está me ajudando pra caramba. E isso vale mais do que moeda, do que dinheiro, porque o que você tá permitindo eu receber hoje é iluminação. E isso vai para toda a minha eternidade, para toda a minha eternidade. Aquela pessoa ficou marcada ali como como se fez parte da minha história, da minha trajetória de evolução. Então, eh, eu creio que as pessoas têm que começar a enxergar a vida dessa forma, porque nós precisamos ajudar uns aos outros, porque assim a gente vai se tornar mais forte. Então, pensem Sim, que a mãe e o pai de um presidiário também ama aquele filho. Ele pode ter errado, mas ele tem chance de recuperar. Quantas vidas, há quantas encarnações nós estamos aqui para tentar corrigir os mesmos erros? E Deus não desistiu. Ele vai esperar o tempo que for suficiente para que todos os filhos dele voltem até ele, para que cada fractal dele volte até ele, para que ele volte a ser um Deus em toda a sua plenitude, porque ele vai estar pleno, porque todos os filhos dele com ele. Então, assim, Jorge, agradeço sua presença. Foi muito bom conversar com você. Deu para dar boas risadas e ouvir as suas histórias, os casos das suas experiências, justamente por você ser uma pessoa que vai sempre estar divulgando. É interessante ouvir, né, a, a experiência dos outros, porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, tem coisas que nós estamos provando e outras coisas nós estamos espiando, estamos observando. Então, é muito interessante as pessoas observar que existem várias formas de nós curarmos, não somente a nossa alma, a nossa mente e também o nosso corpo físico, para que nós possamos ter mais tempo aqui e aprender cada vez mais e evoluir cada vez mais. Gratidão pela sua presença, que obrigado. Deus nos ilumine, nos abençoe. Eu venho agora, nesse momento, agradecer a todo o universo por ter você aqui, e eu sei que isso vai ficar marcado para o resto das nossas vidas, que nós fizemos um trabalho juntos, né? Não temos intimidade, não temos, mas ah, Deus uniu essas duas forças para que a gente pudesse estar realizando esse trabalho hoje, em prol do próximo, de caridade, doando o nosso tempo, doando o nosso melhor, que é o que? A nossa experiência, o nosso conhecimento, né? Isso é mais valioso que o ouro, né? Porque É isso a verdade. gente vai levar para o resto da vida. Gratidão por ter estado aqui conosco. Eu vou deixar o seu Instagram para o pessoal fazer um aconselhamento com você, porque é muito interessante porque você tem uma linguagem muito descontraída. Então, eu acho que assim que é com leveza mesmo, porque aqui ninguém está em cima de um púlpito lá, que é aquela lá, aquela coisa chata. É bem interessante ouvir isso tudo. Lei da vibração, né? Então, Sim. eu agradeço a Deus e ao universo pela sua presença. Um beijo, fica com Deus. Agradeço também a todos que estão aqui presentes, que estão assistindo esse vídeo e que traga um pouco mais de discernimento e de conhecimento para a sua vida, essa ajuda. Entenda que você é especial, entende? Entenda
que a maior prosperidade de Deus é ter você perto dele. Foi o caso do, do Jorge ao comprar um livro, ainda adolescente. Ele foi ler sobre a prosperidade, mas a prosperidade do nosso Deus, do nosso Pai, é nós estarmos perto dele. Então, que, que o vídeo de hoje seja elucidativo sobre a Seishonoye. E quem tiver mais dúvidas, nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo as redes sociais do Jorge e podem encher ele de perguntas que ele gosta mesmo de divulgar. É o trabalho dele e ele adora fazer isso, não é mesmo, Jorge? Sim, eu gosto, eu divulgo bastante. Às vezes tem gente que manda uns textos, né? Eu espero eu terminar de escrever tudo para eu poder responder, porque não dá para responder fragmentado. Tem que a pessoa mandar um, mandar outro, é normal. A gente vai pegando o jeito, vai pegando a manha, né? É, Mas tá bom. é a Mas tá ansiedade, tudo bem. né? É normal. Então, Obrigado por me convidarem. Foi muito bom, gostei muito de falar sobre isso e conhecer vocês. O Alex já conheço desde moleque, né? Mas conhecer você, seu marido, seu filho aquele dia. uhum. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Só coisas boas virão. Só felicidade, só sorte, só coisas boas. Muito obrigado. Amém, eu recebo.